Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer poder revê-los. E eu convido aos meus queridos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gálatas mais uma vez. Capítulo 6, no verso de número 14. Livro dos Gálatas, capítulo 6. Estaremos lendo apenas o verso número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém. Irmãos, quando o assunto é a mensagem da cruz, tenha certeza que ninguém teve uma vida mais centrada na mensagem da cruz que o apóstolo Paulo. E ele evidenciou isso de muitas formas, de muitas maneiras. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, registra as palavras de Paulo, no capítulo 20, versículo 24, onde Paulo diz o seguinte aos presbíteros da igreja de Éfeso: Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, versículos 7 e 8: O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1 e 2 da primeira carta, ele diz àquela amada igreja: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Mas quando nós chegamos a Gálatas capítulo 6, versículo 14, tenha certeza também que este verso é um dos poucos versículos da Bíblia que exalta plenamente e claramente a cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele só se gloria na cruz. E a palavra gloriar-se também pode ser interpretada como alguém que exulta em algo, alguém que se alegra com alguma coisa, ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo para nós, especificamente para os Gálatas, em primeira instância, que a cruz de Cristo é a única alegria que ele tem, a cruz de Cristo é a única exultação que ele possui. E como diz o teólogo e pastor John Piper, a cruz é o centro fumegante da glória de Deus. E na carta aos Gálatas, além de termos uma defesa poderosa da mensagem da cruz, nós também temos, em termos práticos, um homem em ação, vivenciando plenamente essa mensagem, um homem que teve o seu entendimento transformado por essa mensagem. E é sobre isso que eu queria ministrar nesta noite. Renovados por uma mensagem. A mensagem pela qual nós devemos viver e morrer. Mas para entendermos a ministração, nós precisamos voltar um pouco, especificamente nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, para que a gente entenda o contexto da carta aos Gálatas. E o evangelista Lucas, quando registra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele estava juntamente ali com Barnabé,
Eles evangelizaram a região sul da província da Galácia. E a estratégia de Barnabé e Paulo naquela instância era inicialmente pregar o evangelho na sinagoga, onde havia judeus e gentios tementes a Deus. Mas especificamente o que nos chama a atenção é que sempre que Paulo ministrava nas sinagogas, se levantava uma oposição à mensagem do evangelho. Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio, nas sinagogas dessas cidades locais, Paulo e Barnabé foram perseguidos por um grupo chamado de judaizantes, que rejeitavam a mensagem do evangelho. Quando eles eram rejeitados na sinagoga, eles voltavam os seus empreendimentos missionários para os gentios. E eles iam buscar pregar o evangelho entre os gentios. E entre os gentios a pregação resultava em muitos convertidos. Por essa razão, especificamente na região sul da província da Galácia, a igreja era composta predominantemente de pessoas gentias. E isso era um problema, uma vez que os judeus enxergavam os gentios como uma classe inferior, como uma raça depravada e inferior. E o que ocorre é o seguinte: quando Paulo e Barnabé encerram a primeira viagem missionária, alguns judeus que se converteram a Cristo em Jerusalém, mas em certo ponto ainda continuavam frequentando as sinagogas, oferecendo sacrifícios, observando os rituais e, em algumas vezes, mantendo-se distantes ainda das pessoas gentias. Esses judeus, eles descem à região sul da Galácia e eles começam a ensinar aqueles crentes da província da Galácia que, se eles se converteram ao evangelho, eles também precisavam se submeter à lei, especificamente à circuncisão. E isso gerou uma grande controvérsia, uma grande polêmica, que resultou no concílio, registrado lá em Atos capítulo 15, na cidade de Jerusalém. Porém, após o encerramento da primeira viagem missionária, e momentos antes desse concílio acontecer em Jerusalém, exatamente no momento em que o apóstolo Paulo toma ciência do que está acontecendo com os irmãos na província da Galácia, ele escreve essa carta aos Gálatas. Sem perca de tempo, ele tem alguns propósitos a trazer para aquelas igrejas da região sul. O primeiro propósito da carta aos Gálatas, a grosso modo, é defender o seu apostolado. E ele defende o seu apostolado. Em segundo lugar, um outro propósito que nós vemos nessa carta é que Paulo, além de defender o seu apostolado, ele denuncia os falsos mestres. Mas também Paulo mostra a sua indignação de ver aquela igreja, outrora tão fiel ao evangelho, tão fiel à mensagem da cruz, mas agora estavam se desviando para um falso evangelho, porque estavam cedendo às pressões dos judaizantes. Mas em quarto lugar, Paulo explica nessa carta que a salvação de um crente é tão somente por meio da fé em Cristo Jesus. E em último lugar, Paulo mostra como é a vida prática de um cristão. E tem um propósito específico em mostrar nessa carta como é que um cristão deve viver a sua vida comum. Então, queridos, a carta aos Gálatas nos ensina como um todo que nenhum esforço humano pode aperfeiçoar aquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Nenhum esforço humano pode mudar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nada pode aperfeiçoar o que já foi feito. E eu queria gastar tempo com os irmãos, caminhando nesta carta e pregando brevemente sobre o que é ter uma mente renovada pela mensagem da cruz. É sobre essa mensagem que nós devemos pensar, a mensagem da cruz. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz, ela é divina. Ela é divina. O apóstolo Paulo afirma que recebeu essa mensagem do Evangelho por meio de uma revelação direta de Jesus Cristo. Veja comigo, volte ao capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12 da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então,
Paulo destaca aqui que esse evangelho não é meramente humano. E ele discorre em todo o capítulo 1 até meados do capítulo 2, versículo 21, que essa mensagem ele não aprendeu quando ele era ainda, quando fazia parte do judaísmo. Essa mensagem ela veio do céu. O evangelho é uma mensagem divina. Segundo lugar, Paulo diz que os próprios líderes da igreja de Jerusalém, especificamente Pedro, Tiago e João, e esse Tiago não era o apóstolo, mas o meio-irmão do Senhor, porque o apóstolo nesse período já havia sido decapitado, mas Pedro, Tiago e João eram colunas em Jerusalém. E Paulo diz, olha, está vendo as colunas de Jerusalém? Eles testificam da minha mensagem. Veja comigo, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, o testemunho dessas colunas de Jerusalém, na mensagem de Paulo, fortalecia o ministério do apóstolo Paulo. Mas em terceiro lugar, essa mensagem que Paulo anunciava era tão importante para ele, era tão importante para a vida dele, que ele, em defesa dessa mensagem, corajosamente repreende ao apóstolo Pedro, que era uma das colunas de Jerusalém. E ele repreende o apóstolo Pedro porque Pedro cedeu às pressões dos judaizantes em Antioquia da Síria. Veja, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vamos para o versículo 14, quando diz, olha, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo está repreendendo uma das colunas da igreja primitiva. Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele era convicto da mensagem que pregava. Ele sabia que a mensagem que ele pregava era importante e não poderia ser alterada. Então Paulo, ele estava convencido e convicto de que a mensagem não tem necessidade de acréscimos, ou aperfeiçoamento, ou de requisitos prévios. Especificamente, ele estava combatendo o legalismo, que colocava a lei acima do próprio Deus que a deu. Para os judaizantes, os gentios tinham que crer em Cristo e se circuncidar. Tinha que crer em Cristo e observar os rituais. Mas Paulo está dizendo que Cristo é suficiente. Somente a graça de Deus é suficiente. É como se Paulo dissesse assim, olha, se a mensagem é divina, se ela veio de Deus, nenhum homem pode alterar essa mensagem. Ninguém tem autoridade, senão o próprio Deus que a deu. Ninguém pode acrescentar a mensagem do Evangelho. Se a mensagem do Evangelho ressalta aquilo que Deus fez por nós para nos salvar e não o que nós fazemos para ser salvo, ninguém pode mudar esse percurso. E Paulo chega a dizer que se alguém ousar mudar essa mensagem, que seja um anjo descendo do céu, Paulo diz, seja anátema, seja maldito. Esse era o posicionamento de Paulo. Mas a minha pergunta para você é, qual tem sido o seu posicionamento? Porque esse comportamento legalista, ou esse temperamento, ele se manifesta com outras faces também dentro da igreja cristã. Ela tem outras faces. Por exemplo, às vezes o legalismo se manifesta no nosso serviço a Deus. Quando alguém com menos dons, com menos experiência, com menos capacidade do que nós, recebem cargos nas igrejas. E nós que temos os dons, que somos capacitados, somos ignorados. Se alguém receber
um cargo com menos experiência e menos dons, menos capacidade, e isso incomodar o seu coração, se isso incomoda você, você pode até dizer para mim que não está tomado por um sentimento legalista, mas no fundo você pensa ainda que a graça de Deus sempre deve agir segundo com base no mérito pessoal que você tem. Talvez você pense que Deus deve agir com base na recompensa, pelo que você faz e por quem você é. Talvez você esteja na cabeça aquela tão bela mensagem de Jesus dizendo assim: quem é fiel no pouco, no muito eu coloco. E aí você começa a trabalhar. E aí quando você espera ser chamado para o cargo, vem um menos capaz, vem um menos experiente para ele. Toda forma de inveja, cobiça do que Deus deu aos outros e não a você, é um mau entendimento da graça de Deus. É uma distorção da graça, porque um coração legalista, ele é incomodado com a graça de Deus. Um coração legalista pensa que Deus trabalha com base no bom desempenho. Mas Deus não nos recompensa com base nos nossos bons desempenhos, mas com base na sua graça. Porque apesar do que você faça, apesar do que você trabalha, nada disso é sem a graça dele. Você não faz porque você é bom, ou porque você é capaz de fazer. Você faz porque Deus é bom, e ele te capacitou a fazer. E se alguém menos experiente, menos capaz que você entrar em algum lugar, você deve orar para que Deus o conduza com a mesma graça. Para que Deus o use com o mesmo poder. Mas em segundo lugar, essa mensagem que Paulo defende aqui na carta aos Gálatas não é apenas divina, ela também tem fundamento teológico. Porque Paulo não estava lidando com um judeu qualquer. Paulo estava lidando com os intérpretes da lei, com os judaizantes. E para explicar melhor a esses judaizantes e aos crentes que estão ali duvidosos de que evangelho seguir, Paulo vai falar sobre a suficiência da fé. E no capítulo 3, versículo 2 e 3, ou melhor, vamos ler o versículo 2 e o versículo 5. Paulo faz aqui duas perguntas, que se essas perguntas elas são feitas a mim, eu teria vergonha, porque elas têm uma resposta óbvia. E Paulo pergunta àqueles irmãos: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual era a resposta que esses irmãos deveriam dar? No versículo 5, Paulo diz: olha, aquele pois que vos concede o Espírito, que é o penhor da nossa salvação, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é que os irmãos acham que aquela igreja deveria responder? Obviamente, pela pregação da fé. Mas Paulo é inteligente e ele faz uso de uma figura que os judeus tinham no seu coração, que é a figura de Abraão. E ele discorre ainda no capítulo 3 até o capítulo 5, especificamente no capítulo 4, sobre quem é Abraão, sobre a descendência de Abraão. E Paulo vai fazer menção de quê? Abraão, quando foi chamado lá em Gênesis capítulo 12, Deus fez um pacto com ele. Deus disse assim: olha, a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Êxodo 19 e 20 vem a lei das obras. Mas quando chega a lei, Paulo diz: olha, quando a lei chegou, Deus não anulou o pacto que ele fez com Abraão. E Abraão creu em Deus e aquilo foi lhe imputado como justiça antes das obras da lei. Paulo está fundamentando a mensagem do evangelho para aqueles irmãos. Mas em segundo lugar, Paulo vai falar de que o propósito da lei não era oferecer salvação aos homens. Não era oferecer salvação por mérito humano, mas demonstrar a necessidade que o homem tem da graça de Deus. A necessidade que o homem tem de crer em Cristo. Porque
se tem algo que a lei faz contra nós, é nos humilhar. A lei nos humilha. 10 regras que eu e você não conseguimos cumprir à risca. A lei veio para Deus dizer para mim e para você: olha, vocês precisam de um Salvador. Vocês não conseguem sozinhos. E Paulo deixa isso claro para aqueles irmãos. Então, após fundamentar teologicamente a mensagem, Paulo faz um apelo aos Gálatas: olha, confiem somente na graça de Cristo. A mensagem aparentemente é tão simples que as pessoas querem reprovar. Qual é a mensagem? Olhe para a cruz. Deposite a sua fé naquele que derramou o sangue nela por você. Peça perdão pelos seus pecados. E tão somente pedindo perdão pelos teus pecados, a misericórdia vai te alcançar. Aí alguém diz: só isso? Só pedir perdão pelos meus pecados? Só me arrepender dos meus pecados e crer naquilo que Cristo fez? Sim, só isso. Mas a questão é, será que é fácil reconhecer os pecados? E aí nós precisamos de que o Espírito Santo nos ilumine, quebrante o nosso coração, tire a arrogância e o orgulho, para que a gente enxergue quem nós somos. E enxergando quem nós somos, nós corremos para a cruz. E lá nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Paulo não apenas sabia a origem da mensagem, que era divina, ele conhecia e ele sabia defender essa mensagem. Ele sabia fundamentar essa mensagem. E o que eu quero destacar aqui é que, como crentes em Cristo, nós também precisamos saber fundamentar, sempre que alguém perguntar quais são as bases da nossa salvação, quais são as bases da nossa esperança, sempre que alguém lhe confrontar, você precisa saber explicar. Você precisa saber ensinar o caminho para a cruz, sempre que alguém lhe perguntar. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eu estou acostumado a ver pessoas cristãs cheias de sonhos, centradas nos estudos, com bons empregos. E hoje, na geração do empreendedorismo, muitas pessoas empreendendo, especificamente nos meios digitais. E isso tudo é muito bom. Não é um mal em si mesmo. Mas eu pergunto aos irmãos: cadê as pessoas cheias do poder do Espírito Santo na vida? E quando eu falo cheios do poder do Espírito Santo, eu não estou falando sobre cambalhotas ou subir em postes. Eu estou falando sobre pessoas que estão dispostas a morrer por essa mensagem. Eu estou falando de pessoas que estão empenhadas em defender essa mensagem. Eu estou falando de pessoas que são marcadas pela vida de oração. Pessoas piedosas que alimentam, mesmo que com muito esforço e dificuldade, a vida devocional diante do Senhor. Eu estou falando de pessoas que carregam consigo o bom perfume de Cristo, que fazem resplandecer a glória de Deus na vida. Porque parece que na igreja visível está cheia de pessoas que sonham, mas não querem ter responsabilidades com a fé. Não querem se esforçar para conhecer mais de Deus. Pessoas que, como descreveu bem o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 3, onde Deus, indignado com a nação de Judá, diz: o jumento conhece o seu dono, e o boi conhece o lugar onde lhe dão comida, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não tem conhecimento. Deixa eu lhe dizer algo, meu querido. Você não precisa saber uma grande quantidade de coisas para que a sua vida faça diferença onde você está ou no mundo. Você só tem que saber aquilo que Jesus disse que é importante. E está disposto a viver por isso. Está disposto a morrer por isso. E você tem que fazer essa pergunta: o que Cristo falou que é importante? E a resposta é: se Ele disse que se entregar por Ele é importante, se Ele disse que
aquele que negar a si mesmo e segui-lo, vai herdar o reino, vai chegar do outro lado. É sobre isso que você tem que basilar a sua vida. Viver por aquilo que Cristo disse que era importante. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do Jonathan Edwards, século 17, ainda jovem, entre os 18 e 19 anos de idade, ele escreve 70 resoluções que serviram para guiar a sua vida na fé, na vida para a glória de Deus. Especificamente eu destaco aqui a primeira resolução dele, onde ele diz, olha, resolvi que farei tudo que considerar ser mais importante para a glória de Deus. Eu vou fazer tudo que for mais importante para a glória de Deus. Sejam quais forem as dificuldades que eu enfrente, ainda que sejam muitas e grandes. Isso não significa dizer que Edward sempre viveu com todas as forças. Isso significa dizer que ele lutou para se manter consistente na vida para a glória de Deus. E o mais interessante, ele não fez isso por obrigação. Ninguém puxou Edwards para fazer isso. Ele fez isso com prazer. Ele fez isso porque aquilo trazia alegria ao seu coração. Especificamente, ele fez isso porque ele entendeu a mensagem da cruz. Deus também lhe deu a mensagem. Deus lhe deu o fruto do Espírito. Mas acima disso, Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Ele deu a vida dele em favor da nossa. Então nós devemos ter disposição de dar a nossa vida pela dele. Terceiro e último lugar, Paulo diz que essa mensagem não é apenas divina, não é apenas uma mensagem que tem fundamentação teológica e intelectual. Paulo diz, olha, essa mensagem também tem conotações práticas. Ela não tem apenas direitos, ela também tem deveres. E esta última parte da carta aos Gálatas, Paulo traz com um tom de advertência. Mas em primeiro lugar, para entendermos a parte final, especificamente o capítulo 5 de Gálatas, nós devemos entender qual era a crítica do judaísmo ao evangelho que Paulo pregava. Os judaizantes entendiam, meus irmãos, que se alguém está isento de guardar a lei, esse mesmo alguém está livre para praticar o pecado. Ah, se não precisa da lei, então você está livre para praticar qualquer tipo de iniquidade. E por essa razão, Paulo destaca aqui no capítulo 5, que na mensagem do Evangelho você tem que ter compromisso para ter uma vida ilibada diante do Senhor. E é onde ele escreve aquele texto tão clássico, né? Mas vamos ler aqui 5, versículo 13, a partir do versículo 13, onde Paulo diz, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui Paulo já destruiu o argumento dos judaizantes. E Paulo diz, sede antes servos uns dos outros. Ok. Vamos para o versículo 16, onde ele diz, olha, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aonde ele vai falar quais são as obras da carne, veja aqui o versículo número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo está dizendo, olha, não é tão simples como vocês estão pensando. Vocês precisam ter um caráter santo, desenvolver uma vida santa. Então o que é que Paulo está dizendo àqueles irmãos, especificamente aos judaizantes? Ele fala sobre os limites que nós temos, os limites da liberdade que Deus nos deu, onde os crentes devem viver pelo Espírito e não segundo a carne. Então Paulo, além de corrigir o pensamento torcido dos judaizantes, ele nos ensina que nós devemos moldar a nossa vida com base no Espírito. Nós devemos viver e alimentarmos o Espírito. E lá no capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer, ó, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem
a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Paulo mostra que também há um compromisso para mim e para você, que é cuidar dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Então nós aprendemos nesta carta que a mensagem ela é divina, que a mensagem tem fundamento teológico, que a mensagem nos concede direitos e deveres. Ela nem é legalista, nem é libertina. E acima de tudo, essa mensagem nos garante que a salvação é tão somente pela justificação por meio da fé em Cristo Jesus. No entanto, irmãos, a mais importante informação que Paulo registra nessa carta e que dá significado a tudo isso que nós estamos falando aqui é Gálatas capítulo 6, versículo 14, onde eu vos convido novamente a lermos. O apóstolo Paulo diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus irmãos, certa vez perguntaram ao Charles Spurgeon, mais de 6.000 pessoas passam nessa capela todas as semanas para ouvir o Senhor pregar. Qual é o segredo das suas mensagens, Spurgeon? Qual é o segredo dos seus sermões? E ele responde: assim como na Inglaterra, em cada cidade há um caminho para Londres, na Escritura, em cada texto sagrado há um caminho para a cruz. E eu acho esse caminho, e eu conduzo o rebanho até a cruz. Quando perguntaram a Billy Graham, quando ele estava com 84 anos de idade, disseram assim: Billy Graham, qual é o segredo para que o Senhor viva tanto tempo e se mantenha tanto tempo humilde? E ele responde: como, pois, eu vou me mostrar arrogante, estando aos pés da cruz? Porque a cruz nos humilha. Arrogância e cruz não estão no mesmo time. Não tem crentes arrogantes, não existem crentes arrogantes. Se você sofre com o problema de ser rude e arrogante, você precisa pedir a Deus que Ele molde o seu coração e tire do seu coração todo e qualquer tipo de arrogância. Mas a questão é, se perguntássemos ao apóstolo Paulo, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento sozinho, que para nós foi o maior plantador de igrejas do primeiro século, que para os teóricos é um dos principais teólogos, ou se não o principal dos teólogos após Jesus. Se você e eu tivéssemos a oportunidade de perguntarmos a Paulo: Paulo, qual é o segredo para tanto sucesso no ministério? Qual é o segredo, Paulo, dessa vida tão ilibada no cristianismo? E diferentemente dos legalistas, diferentemente dos antinomianos, dos libertinos, dos egoístas, dos falsos mestres, que se gloriavam em coisas terrenas, Paulo com certeza diria: o segredo do meu ministério está em se gloriar apenas na cruz de Cristo. E ele nos responderia: longe de mim gloriar-me em outra coisa, senão na cruz de Cristo, pela qual as conquistas terrenas estão mortas para mim. Não que não sejam importantes, mas comparados à glória da cruz, é refúgio. A gente está envolvido num mundo onde as pessoas são amadas ou desprezadas pelo que têm, pelo que possuem, pelo que conquistam. Mas Paulo está dizendo: olha, eu tinha até um bom currículo, mas quando eu conheci a cruz de Cristo, por causa da sublimidade desse conhecimento, eu considero tudo como perda. Nada é mais poderoso na vida de alguém, nada se compara ao ponto mais alto na vida de alguém do que conhecer Jesus. E essa mensagem que transforma o mais vil pecador. Mas a questão é, parece estranho se gloriar na cruz no primeiro século, que era um símbolo de desonra, um símbolo de vergonha, de morte. E parece que entre todas as cruzes do primeiro século, a de Cristo era a que trazia mais vergonha. E a pergunta é: por que Paulo então se gloria nessa cruz? Talvez, irmãos, porque na cruz morreu um homem justo, puro e sem pecado. Por que Paulo se gloria nessa cruz? Por causa do que a cruz lhe ofereceu: perdão e nova vida, resultantes da fé em Cristo Jesus. Não sei se você compreende o significado disso, mas em última análise é
Quem deveria estar lá éramos nós. Mas quem foi à cruz em nosso lugar foi o Senhor Jesus. Quem deveria ser punido éramos nós. Mas quem foi punido foi Ele. Apesar disso, Ele tomou o lugar que era nosso e morreu pelos nossos pecados. As transgressões eram minhas, mas os sofrimentos, quem tomou foi Ele. As iniquidades eram nossas, mas quem foi punido pelas nossas iniquidades foi Ele. O pecado era meu, mas quem sofreu a agonia do pecado foi Ele. A punição que Jesus sofreu trouxe-nos a paz. Suas feridas me sararam, trouxeram cura para a minha alma. A tristeza momentânea da cruz trouxe para mim e para você eterna alegria no Filho de Deus, porque aquela morte nos trouxe vida e vida em abundância. Talvez agora a gente saiba por que Paulo se gloria tão somente na cruz. E ele mesmo diz, a mensagem da cruz pode ser loucura para quem se perde, mas para nós que estamos aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não sei quanto a isso, qual será a sua resposta a essa mensagem ao sair dessa igreja, mas a minha já é: sim, eu sempre amarei esta cruz, e o seu triunfo, o meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, uma coroa, Jesus nos dará. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Senhor, nós oramos a Ti. Oramos agradecidos no nome de Jesus. E peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa, a partir da mensagem da cruz, nos conduzir todos os dias para Ti, para sermos mais parecidos com o Senhor e termos uma vida pautada na Tua justiça, na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.